Prazer, meu nome é Marina Isabelle Silva Alves, eu sou aluna do primeiro ano A e hoje eu vou falar um pouco sobre a definição e a cinemática do movimento circular. O MCU é um movimento circular que não possui aceleração tangencial. Ele tem um período que é chamado de tesão, que é o tempo que uma partícula leva para fazer uma volta completa. E tem uma frequência, que é esse Fzinho aqui, que é o número de voltas dadas em um intervalo de tempo. E a gente pode relacionar o período com a frequência da seguinte forma: a frequência é o inverso do período, e o período é medido por segundos e a frequência é medida em hertz. A gente também sabe que a distância percorrida em uma volta completa, o ΔS de uma volta, é igual a 2π vezes r, que na verdade é o comprimento de uma circunferência. Então, ao percorrer uma circunferência, a gente tem 2πr, que é a distância percorrida. A gente sabe que a partir de que a velocidade é igual a ΔS sobre ΔT, lá da cinemática linear. A partir daqui, a gente pode obter, trocando esse ΔS sobre esse ΔS da volta, que V é igual a 2πr. E trocando ΔT pelo período, que é o tempo que demora para dar essa volta, a gente vai ter totalmente o quê? Que a velocidade é igual a 2πr sobre o período, ou trocando o período pela frequência. Eu vou ter ainda aqui a velocidade, que é igual a 2πr vezes a frequência. A gente também tem o conceito de deslocamento angular, que é quando uma partícula vai deslocar em termos do ângulo, que é esse Δθ aí. O deslocamento angular, ele pode ser relacionado com o deslocamento linear, o ΔS. Como ΔS é igual a Δθ vezes o raio, o deslocamento angular é a variação da posição angular. Na volta completa, a gente sabe que ΔS é igual a 2πr, que é o comprimento da circunferência. E a variação angular, o deslocamento angular, no caso, vai ser o quê? Multiplica o r. Então, no caso da volta completa, Δθ nada mais é do que 2π, que é o 360 graus da circunferência. Prazer, me chamo Ana Beatriz Alves dos Anjos Souza Santos, sou aluna do primeiro ano A e dando continuidade ao assunto sobre o movimento circular, eu vou estar falando sobre período e frequência. Então, gente, vamos lá. Deixei para vocês um videozinho explicando, né, como funciona e eu vou falar aqui um pouquinho com vocês. Bom, no movimento circular, o período T de tempo é o tempo que um objeto leva para completar uma volta completa, enquanto a frequência F, representada pela letra F, é o número de voltas completas que ele dá por unidade de tempo, tá? Então, repetindo, o período T é o tempo, enquanto a frequência F é o número de voltas completas que ele dá por unidade de tempo. Essas duas grandezas são inversamente proporcionais, ou seja, a fórmula que as relaciona é F igual a 1 sobre T. E a sua unidade no sistema internacional é representado pelo SI. E o Hertz, Hz, para a frequência e o segundo. Dando continuidade agora, vou falar sobre velocidade média no movimento circular. Agora, gente, eu vou deixar aí mais um exemplo para vocês sobre velocidade no movimento circular. Agora eu vou falar um pouquinho aqui sobre a velocidade linear e velocidade angular. A velocidade linear, representada pelo v, mede a rapidez com que um objeto percorre uma trajetória em linha reta, calculada pela razão entre o deslocamento linear, ΔS, e o tempo, ΔT.
ou seja, V igual a ΔS sobre ΔT. Já a velocidade angular, que é um símbolozinho que vai estar aparecendo aí, que é um símbolozinho pequenininho, mede a rapidez com que o ângulo percorrido pelo objeto em movimento circular muda com o tempo. Velocidade linear mede rapidez com que o objeto percorre uma trajetória em linha reta. E a angular mede a rapidez que o ângulo percorrido pelo objeto em movimento circular muda com o tempo. A relação entre elas é dada por V igual a R e o símbolo, onde R é o raio da trajetória circular. Oi, eu sou Bianca Santos Andrade, sou do primeiro A e vou falar sobre aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta, ela é responsável por variar a direção da velocidade, ou seja, ela só existe em curvas. A aceleração centrípeta, assim como qualquer relação de velocidade, é um vetor, que significa que ela tem um módulo e um sentido. Se tiver, por exemplo, um carro fazendo uma curva circular de raio-x com velocidade v, o módulo, ou seja, o valor da aceleração centrípeta é a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. O sentido da aceleração centrípeta é sempre apontada para o centro da trajetória, ou seja, o sentido radial aliado com o raio, nesse caso, a gente tem a aceleração centrípeta aqui, sempre formando 90 graus com a velocidade. A aceleração centrípeta é também metros por segundo ao quadrado. A unidade do SI, Sistema Internacional para Aceleração, uma coisa importante, lembrar que se eu tenho um carro andando em círculos só com aceleração centrípeta, a aceleração centrípeta só faz a curva. Se tem aceleração centrípeta, você vai estar andando em círculos, mas o valor da sua velocidade não vai estar mudando. Lembrando, a aceleração centrípeta sempre está apontando para o centro, formando 90 graus com a velocidade. Se, por exemplo, você quiser fazer uma curva andando mais rápido, ou em outro caso, mais devagar, não só precisa da aceleração centrípeta para fazer a curva, como precisa ter também a aceleração tangencial, que é o que está fazendo sua velocidade aumentar. Nesse caso, uma curva em que o valor da velocidade está mudando, a sua aceleração total seria a soma vetorial das duas acelerações. Isso aqui é a sua aceleração resultante, então a aceleração desse corpo é a soma das duas acelerações. O valor dessa aceleração, você acha fazendo Pitágoras, o valor ao quadrado de uma aceleração é o valor ao quadrado de uma aceleração mais o valor ao quadrado da outra. Extrai a raiz. E esse é o valor da aceleração resultante. A aceleração centrípeta forma sempre 90 graus, com a velocidade. Notem que aqui a aceleração resultante não era mais formada por 90 graus, só a centrípeta, que é perpendicular à velocidade e à tangência, sempre alinhando com a velocidade. Já a aceleração resultante pode ser qualquer ângulo. Oi, eu me chamo Stephanie Torres Andrade e eu vou falar sobre polias do mesmo eixo e de eixos diferentes. Para se ter uma compreensão melhor, tirei print de uma videoaula para ter uma noção melhor sobre o assunto. Bom, para começo, a gente vai ver polias do mesmo eixo. Bom, vamos considerar duas polias e vamos tratá-la como dois raios diferentes. Essas polias, para conseguir identificar mais fácil, são esses círculos aí que estão na imagem. E essas polias, elas estão fixas no seu centro ao único eixo, que é essa barrinha aí que está dividindo ela ao meio, assim.
E daí esse eixo vai girar com uma velocidade angular ômega constante. E o que significa isso? Que ele está girando na mesma velocidade, sem acelerar ou desacelerar, em torno do seu próprio eixo. Bom, vamos imaginar que eu coloco o eixo para girar. Então, automaticamente, o ponto A e o ponto B vão girar juntos. Por mais que o ponto A ele tenha um perímetro maior. Mas, mesmo assim, o ponto A e o ponto B vão dar a volta juntos. Então, o ponto A e o ponto B vai gastar o mesmo tempo para dar a volta. Então, quer dizer que o período da polia A é igual ao período da polia B. Então, se os períodos são iguais, as frequências também vai ser igual, o que torna a frequência da polia A igual à frequência da polia B. Bom, continuando. Como a velocidade angular é 2π vezes f, tendo as polias a mesma frequência, elas também têm a mesma velocidade. E bom, quando fala de polias associadas através do mesmo eixo, elas sempre apresentam a mesma velocidade angular, que é esse quadradinho aí. Agora vamos para polias de eixos diferentes. Bom, vamos considerar duas polias, uma corrente ligando uma polia à outra. E o eixo delas é esse ponto aí que tem no meio do círculo. E esse ponto representa o eixo que cada uma delas tem. Então, significa que cada uma delas tem eixos diferentes. As polias, ela vai ter a mesma velocidade linear. E o que é velocidade linear? Velocidade linear é a velocidade que ele se move em uma trajetória. E por que essa questão da velocidade linear? Porque elas vão ter a mesma velocidade da correia que as envolve. Então, as polias vão ter a mesma velocidade da correia, que é a que está envolvendo as duas polias, no caso da imagem. Então, bom, vamos imaginar que aonde tem essa reta, vamos marcar o ponto A e na outra polia vamos marcar o ponto B. Então, no meio dessa correia, se a gente puxar 10 centímetros dela, automaticamente o ponto A vai se locomover 10 centímetros. E a mesma coisa com o ponto B, ele vai se locomover 10 centímetros da correia. Bom, aí temos uma imagem para você ter uma noção melhor do que eu disse. Bom, esse ponto A e esse ponto B, ele é da correia e da polia também. Então, se a correia precisa se movimentar, ele precisa se movimentar junto com a polia. Então, os pontos da polia A têm a mesma velocidade linear do ponto da polia B. Então, as polias associadas por eixos diferentes sempre vai ter a mesma velocidade linear. Bom, e sobre eixos iguais e eixos diferentes, é isso. Olá, me chamo Sofia Lima e irei falar sobre força centrípeta e pêndulo simples. A força centrípeta é a força resultante que puxa o corpo para o centro da trajetória em um movimento circular. Se eu tenho aqui um satélite orbitando a Terra com uma certa velocidade tangencial v, e Fg, que é a força gravitacional, que prende o satélite em órbita da Terra, nós podemos concluir que a força gravitacional é uma força centrípeta. Já que o vetor da velocidade ele muda de posição, a função da componente centrípeta é variar a direção da velocidade vetorial, que vai ser a força centrípeta igual a massa vezes a aceleração. Só que essa aceleração é uma força centrípeta, onde a aceleração centrípeta é igual a v ao quadrado sobre r. Então, logo podemos dizer que a força centrípeta vai ser igual a massa v ao quadrado sobre r. Essa é uma formulazinha para poder resolver a força centrípeta. V vai ser a velocidade, r, raio de curvatura, e m vai ser a massa. Então, é válido ressaltar que a força centrípeta não é uma nova força, e sim uma força resultante. Então, iremos ver esse exemplo. Um carro percorre uma curva circular de raio de 50 metros contida em um plano horizontal. O coeficiente de atrito estatístico entre os pneus e o asfalto vale 0,2. Qual é a máxima velocidade linear que esse carro pode alcançar sem derrapar? Então, temos um desenho aqui. Em cima, para baixo, vai ser o peso. E em cima, vai ser a sua força normal. E nós temos também a força de atrito entre os pneus. Para visualizar aqui, eu vou colocar as forças que atuam nele. Embaixo vai ser o peso. E em cima, a sua força normal.
E nós temos também a força de atrito entre o pneu e a sua superfície. E aqui eu tenho o FAT. Observe também que a força do pneu ela vai apontar no centro, que é a sua força de atrito, que vai apontar para cima da trajetória. Agora eu pergunto, e onde está a força centrípeta? É muito fácil, né? A única força que atua apontando para o centro da trajetória é FAT, que é a força de atrito, que é a força centrípeta. Sendo assim, FAT é μ, força normal, igual mv ao quadrado sobre r. Só que observe, força normal é igual ao peso. Então, vai ser Fn igual a massa vezes a gravidade. Eu vou pegar essa informação e vou substituir aqui, ó. Vai ser μ vezes força normal igual a mv ao quadrado sobre r. Corta o m. Então, pegamos a massa, que vai ser m vezes a gravidade. Pegamos o r e colocamos aí igual a v ao quadrado. Daí, pegamos o v igual a raiz de mgr, que vai ser a massa vezes a gravidade, que vai ser v igual a raiz de 0,2 vezes 10 vezes 50, que vai ser igual a raiz de 100, v vai ser 10 metros por segundo. Essa é a resposta. Agora iremos falar sobre pêndulo simples. O pêndulo simples é nada mais que uma massa ligada a uma bolinha, a um fio. Então, tirando essa bolinha do equilíbrio, ela vai passar a oscilar, tirando esse fio, tendo uma amplitude ou sendo um equilíbrio, ou ela ia passar por uma amplitude, ou aqui do lado seria o equilíbrio. Aqui seria um equilíbrio, ou então uma amplitude, como o lado negativo, por exemplo. Essa amplitude tem que analisar ela aqui ou na liguinha, ou no ângulo da amplitude. Então, temos aqui o ângulo. Então, temos essa aqui na liguinha, ó. E do lado, aqui, seria um zero. A única coisa que precisamos saber sobre o pêndulo simples é o significado onde fica a massa mola, que é para calcular o período ou a frequência, que é a mesma coisa, e calcular as duas coisas que a partir que iremos descobrir sobre o pêndulo simples. Ah, Sofia, então por que isso é tão importante para calcular o pêndulo simples? Ah, se vocês não perceberam, essa fórmula é parecida com a massa mola. É legal que os fatores que importam influenciam o período, que são L, que é o comprimento do fio, é o tamanho do fio, e G, que é a gravidade. Já esse A é a amplitude, que não faz nenhuma diferença, e que eu posso puxar o pêndulo muito ou o pêndulo pouco, que não faz diferença. Então é importante que algo que confunde muita gente é a massa, que é essa bolinha aí no meio. Então, ela não influencia esse pêndulo. Ele é pesado, então não muda o período. Então, ele não influencia a massa com o período do pêndulo. Então, se eu tiver um objeto muito pesado, então se eu tiver o mesmo comprimento de fio e a gravidade desse período, ele não muda o período. Então, vai fazer uma oscilação terra como a frequência é inversa do período, então iremos fazer 1 sobre 2π, e que vai ficar G sobre L. Então, essa é a fórmula. Então, se quiser essa frequência, calcula o período e depois inverte. Então, é melhor do que ter uma fórmula inteira. Aí você faz W, né, que vai ser igual a 2π sobre T. Agora, se quiser fazer essa fórmula sobre movimento circular, faz esse tipo. Então, vai ser 2π sobre 2π vezes a raiz de L sobre G, que vai ser angular igual G sobre L. Pronto, agora que vimos o nosso final da nossa fórmula, vemos que lembre dessa relação, que depois calcula o período e depois acha. Essa é a fórmula que você quiser calcular a frequência angular diretamente do período antes.
Então já vimos, né, como calculamos. Então não esqueça de, antes de calcular calculamos o período e depois achamos a frequência angular.